Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Tudo bem com vocês? Boa noite, gente, para as pessoas que estão entrando agora. Bom, eu vou começar aqui enquanto as pessoas estão entrando, né? Primeiro agradecer a presença de vocês aqui, essa é a nossa segunda live do Instituto, onde a gente está fazendo uma série de conversas para a gente tentar entender como vai se comportar a cultura após esse processo de pandemia, né? Nós já estamos tendo algumas situações onde os artistas e os produtores precisam já adequar neste momento as suas ações, as suas produções, mas a gente também precisa planejar o pós isso, né? A gente imagina que em algum momento a gente vai poder retomar nossas atividades, a gente vai poder retomar o nosso ofício, e aí a gente precisa entender como retomar isso, quais seriam as possibilidades, quais vão ser as nossas demandas, né? Antes da gente começar mesmo a entrar no assunto, eu gostaria de aproveitar para falar para vocês de duas coisas. Primeiro que no vídeo passado que a gente fez na semana passada com o Miguel, no bate-papo que a gente teve com ele, muitas pessoas entraram em contato comigo depois da live dizendo que gostaram, que queriam ter feito mais perguntas, que gostariam de ter continuado o assunto. E aí a gente pensou o seguinte, para que as lives também não fiquem muito extensas, né, essa conversa não acaba se tornando um pouco cansativa, eu já conversei antecipadamente com o Décio, e aí ele topou de responder as perguntas que vocês mandarem para a gente depois. Então, assim, podem ficar tranquilo. As perguntas que a gente conseguir, de alguma forma, incluir já no bate-papo hoje, a gente já vai colocando. E é muito importante que vocês participem. A ideia é que esse seja um bate-papo mesmo, que a gente faça essa conversa com o Décio de uma forma bem dinâmica, né? Mas se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade, vão postando, vão mandando, porque depois, ao final, eu repasso essas perguntas para ele e ele vai fazer um apanhado delas todas. A gente vai tentar de alguma forma responder e comentar pelo menos as perguntas, e aí isso daí fica disponível lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Outro recado rapidinho antes da gente começar aqui a nossa conversa de hoje é que o ICI lançou essa semana, né? A gente lançou essa semana um canal no YouTube que é para tirar algumas dúvidas. A gente chama esse projeto de Escola do Pensamento Criativo. Como está difícil da gente estar em contato direto com os produtores, a gente tinha uma demanda bem grande lá no ICI de ajuda, de produtores que nos pediam informações sobre o funcionamento do mecanismo da Lei de Incentivo à Cultura e outras dúvidas também. E agora a gente não está mais conseguindo ter esse contato presencial, a gente decidiu então formatar algumas aulas de algumas demandas que a gente está recebendo pelo WhatsApp, por e-mail, de algumas dúvidas mais recorrentes. Aí eu estou gravando algumas aulas e a gente está disponibilizando isso lá no nosso canal do YouTube do ICI. Então, lá no nosso canal do YouTube você vai achar uma lista de vídeos que é a Escola do Pensamento Criativo. Essa semana, na sexta-feira, eu vou publicar um vídeo que a gente vai comentar, eu vou comentar um pouco sobre a nova instrução normativa que foi publicada agora no dia 20, a instrução normativa número 5, que ela vem para regulamentar alguns processos, alguns procedimentos que precisam ser adotados pelos projetos vinculados à Lei de Incentivo à Cultura neste período de Covid-19, nesse período de pandemia, tá bom? Então essa semana, na sexta-feira, eu solto um vídeo lá para vocês assistirem, falando sobre essa normativa número 5 e aí dizendo algumas coisas que talvez a gente precise tomar cuidado com essa dentro dessas orientações e algumas dicas também, tá bom? Bom, hoje a conversa vai ser com o Décio Coutinho. O Décio Coutinho ele é gestor de projetos, ele é especialista em gestão pública, de políticas públicas culturais e de economia criativa. Já veio para Maringá em outras oportunidades, fazendo oficina, palestra, foi consultor durante muito tempo do Sebrae, já percorreu o Brasil quase todo, fazendo palestras, falando de economia criativa, falando de produção cultural, falando de políticas públicas, e eu achei um nome interessante para a gente trazer para continuar a conversa que a gente começou com o Miguel na semana passada, né? A gente comentou algumas coisas no vídeo com o Miguel, de que o impacto dessas novas
distribuições tecnológicas para a cultura, que talvez a gente não estava preparado para isso neste momento, a gente não tinha formatado os nossos projetos para serem disponibilizados em redes sociais, através do YouTube, e agora a gente está tendo que fazer isso meio que em cima da hora, a gente está tendo que descobrir novas formas de distribuir o nosso trabalho, né? Então esse foi um dos temas da live passada com o Miguel, e hoje com o Décio a gente vai tentar trazer aqui uma discussão de outras possibilidades, assim, como é que a cultura pode interagir, ela pode ajudar nessa recuperação dessa crise que nós estamos vivendo neste momento, tanto econômica quanto crise de saúde pública, né? Deixa eu ver se o Décio já está por aqui para a gente já convidar ele para esse bate-papo, porque a gente tem pouco tempo também na nossa live aqui. Conectando. Olá, Décio, boa noite, tudo bom, meu amigo? Alan, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo ótimo, perfeito. Que bom. Décio, primeiro, muito obrigado por ter aceitado esse convite para fazer esse bate-papo com a gente. A gente está tentando trazer, pelo menos uma vez por semana, pessoas para a gente discutir como é que vai ser depois do coronavírus, né? Depois que passar esse momento, a gente espera que passe, né? A gente acredita que isso vai passar, a gente não sabe exatamente quando, mas espera que passe, que a gente possa retomar as nossas atividades culturais de uma maneira, se não normal, mas mais próxima da normalidade possível. Mas como que vai ser, né? Como é que a gente vai encontrar depois de tudo isso, né? Qual é o cenário que a gente vai ter? Mas faça suas primeiras considerações aí, fique à vontade para a gente começar a fazer as primeiras perguntas aí. Ok. Bom, primeiro agradecer, Alan, você, né, o convite, nossa parceria já antiga, já tive em Maringá umas 5 ou 6 vezes, e também ao nosso grande amigo Miguel aí, que sempre foi um grande parceiro, articulador aí dessas nossas conversas. Agradecer o Instituto Cultural Maringá, o trabalho que vocês fazem aí é incrível, e em Rio Verde, né, vocês fizeram uma atuação importante lá, e até hoje o pessoal consultoria em Rio Verde, Goiás, colhe frutos disso, né? Então, assim, agradecer, é uma honra, mais do que uma honra, é uma alegria estar aí com vocês. E vamos bater esse papo aí, volto, né, na sua fala, estimulando o pessoal a já entrar com perguntas conforme a gente for conversando, e a gente vai tentando, dentro do possível, da dinâmica aí, né, fazer a nossa contribuição e também responder o máximo aí, se houverem questões. Obrigado, Décio. Bom, eu vou começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, enquanto as pessoas ainda estão entrando e estão começando a interagir aqui. Eu vou começar. É o seguinte, bom, eu sei que você já rodou o Brasil todo, deve ter rodado todas as regiões do nosso país, né, ou dando consultoria, ou através de palestras, ou pelo Sebrae, ou por outras entidades. Então, você deve conhecer um pouco da produção cultural de um todo do Brasil, né? Conhecendo todas essas regiões e conhecendo produtores de diversos lugares diferentes, como que você está enxergando esse cenário atual, assim? Como nós estamos, assim, no seu ponto de vista, como é que a gente está nesse momento e qual talvez seriam as regiões que talvez estejam sentindo mais, quais regiões talvez estejam um pouquinho mais preparadas para esse momento? Como é que você enxerga esse panorama geral no Brasil? Bom, a vida já me deu muitas oportunidades e oportunidades incríveis, né? E realmente conhecer o Brasil como eu conheço, acho que são poucas pessoas que conhecem. Eu somente não conheço Roraima e o Pará, a capital, mas conheço algumas cidades do interior do Pará. Os outros 25, né, 26, 24 estados do Distrito Federal, conheço todos e bem assim, do interior mesmo, sabe? Buscando as coisas que estão fora do eixo da capital. E essa experiência me fez construir uma rede nacional onde a gente pode ter notícias o tempo todo. Hoje o WhatsApp facilita muito isso. E a economia criativa e o turismo também foram setores que primeiro pararam, antes de todos, né? E com certeza vão ser os últimos a voltar. E a crise está instalada. Existe
muita gente preocupada, muita gente ansiosa, muita gente inquieta, né? Com muito medo, com incerteza. E acho que essa live e outras lives que têm sido feitas, elas podem, de alguma forma, contribuir para essas inquietações. E é isso que a gente está aqui fazendo hoje, né? Apesar de tudo isso, a gente percebe que assim que entrou o isolamento e a quarentena, o setor criativo foi um dos que mais rápido respondeu. E aí, imediatamente, logo no dia seguinte, já tinha gente fazendo lives, já tinha gente fazendo web seminários, já tinha gente buscando, né, jogar no digital o que já fazia no analógico. Então, assim, não vou dizer que foi uma maioria, mas houve uma minoria que reagiu muito rapidamente, né, que já mostrou possibilidades muito interessantes. E aí a gente começa a perceber a criação de novos modelos de negócio, né? As próprias lives desses grandes cantores sertanejos, pessoal do axé e outros aí do mainstream, já mostraram que vieram com milhões, né, de pessoas assistindo, muito recurso, patrocínio e muitas ações sociais acontecendo. Então, ao mesmo tempo que há uma grande crise, um grande problema instalado, a gente percebe, né, que começa a pipocar inúmeras soluções muito criativas e muito interessantes. Não, a gente não tem como negar que o cenário é bastante difícil, bastante complexo, e a gente tem notícias aí, né, hoje mesmo chegou a notícia de mais de 500 circos fechados, mais de 10 mil pessoas sem trabalho. Sim. O circo é uma instituição familiar. A gente tem aqui em Goiânia uma rua que tem 5 famílias, são 5 circos, eles moram no mesmo bairro e esse pessoal está numa situação completamente difícil, né? Então, aí a questão do circo também tentar se reinventar, né? O circo digital, o picadeiro digital, e a gente começa a ver novas coisas acontecendo aí. Mas, a princípio, há um cenário bastante difícil e, ao mesmo tempo, muita coisa, muita oportunidade surgindo, né? Dizem que a crise é uma escada. A gente pode subir ou descer essa escada, né? É uma oportunidade que surge na crise e não surge num ambiente de calmaria. Então, é importante a gente estar atento, né? Estar ligado para aproveitar essas oportunidades e criar novas oportunidades também. Tá, eu até vou fazer a primeira pergunta aqui. A Laura postou agora aqui uma pergunta para a gente. Olha, como você vê a cultura pós-pandemia nesse governo que não tem nenhum interesse em dar prosseguimento, peraí que está correndo, de dar prosseguimento às políticas públicas. Eu até vou completar com uma coisa que eu já gostaria de te perguntar, porque lá atrás, no governo do Gilberto Gil, que era uma coisa que eu já ia falar com você, no governo do Gilberto Gil, a gente tinha, do Ministério da Cultura, ele criou a Cultura Viva, né, que tinha interesse de formar os pontos de cultura. Em Maringá, a gente tem alguns pontos de cultura que foram formados nesse período. Alguns pontos de cultura que eu conheço, eu já sei que estão fechando nesse período de Covid-19, né? Não tem condições de se manter, né? E aí a ideia era que, em vez do governo levar a arte e cultura para o local, mas era fomentar a arte e cultura local mesmo, que a própria comunidade criasse possibilidades de produção artística e cultural. E eu entendo que esses pontos culturais, eles estavam sempre nas periferias, né? Geralmente, grande parte deles nas periferias. A gente tem grandes pontos culturais e famosos, inclusive nas favelas, enfim. Esse projeto foi abandonado. Já no governo do PT, no último governo da Dilma, no último mandato da Dilma, já não tinha muito mais visibilidade esse projeto, né? Não era um projeto importante, estratégico para esse momento, assim, já que está nas comunidades mais carentes, o governo podia aproveitar isso. E aí, voltando à pergunta da Laura, como é que você vê esse cenário de pandemia num governo que parece que não está muito preocupado com políticas públicas culturais, né? A gente fica meio sem ter essas diretrizes públicas, né, para a gente, de alguma forma, sei lá, se escorar ou ter como apoio, né? A pergunta é difícil de responder, né, Alan? Porque a gente tem vamos dizer, municípios, estados e a União, né? E o grande maestro é a União, que rege a política pública nacional
nós temos os estados com suas políticas e nós temos os municípios. O movimento que eu estou vendo hoje no Brasil, né, e a gente vê isso também em alguns países, é o município ganhando força, porque numa situação de ausência da União, né, e em alguns estados também a mesma situação, que eu acho que não é o caso de vocês aí, onde o Estado está ausente, o município, a política pública municipal ganha muita força, muita força. E às vezes é o que temos para hoje, né, infelizmente, e é o que a gente precisa se agarrar. Agora eu trago uma outra reflexão. A gente precisa... a política pública tem a obrigação de ser feita, né? A gente não pode fechar os olhos nem desprezar isso. É obrigação dos governos, né, da União, dos estados e municípios criarem, fazerem e trabalharem suas políticas públicas de cultura e de economia criativa. É obrigação. Mas nós também não podemos ficar de braços cruzados esperando isso e nem ficar dependendo desse processo aí, né? A gente tem que criar a nossa autonomia, a nossa sustentabilidade, e o que eu estou trazendo, né, muito nas minhas últimas falas é a questão da regeneração. A gente achar formas de não depender de recursos de nenhuma forma, a gente achar canais, mecanismos de enxergar nas parcerias, na nossa vizinhança, na comunidade, esses possíveis recursos e tornar o nosso trabalho regenerativo. Ele não é mais do que sustentável, ele se recria, né? É como se fossem células-tronco brotando e criando novos tecidos sociais, novas relações, novos sistemas e novos organismos. O ponto de cultura, os pontos de cultura, e a gente tem ponto de cultura em aldeia indígena, em quilombo, em comunidade cigana, em muitas periferias, mas também nos centros, ele é o instrumento, o mecanismo que está em diálogo com a comunidade, com o território e com a realidade local. Ele é quem pode fazer esse mapeamento cultural, essa cartografia, ele é que sabe quais são as políticas mais importantes e necessárias. O ponto de cultura, como o Gil falava, né, é o do-in antropológico, né, aquele ponto que você estimula e que ele irradia, né, para todo o organismo uma série de reflexões, de recursos, de retornos e de bem-estar. Na ausência do Estado, a gente percebe principalmente isso nas periferias e nas pequenas cidades do Brasil. Na ausência do Estado, quando fala Estado, é Estado, município, União, o que traz bem-estar para as pessoas é o estar junto, é o encontrar. E geralmente isso acontece nas grandes festas tradicionais, nas festas religiosas, nas festas da cultura popular, nas manifestações culturais que a gente vê nos lugares onde não há presença do governo. O bem-estar que uma política pública poderia entregar, ele é substituído por esses encontros e trocas entre as comunidades. Então, são visões e mecanismos que a gente tem que aprimorar, ressignificar nesses novos tempos que aí virão, né? E aí eu já queria, se você me permite, trazer algumas reflexões aqui, dando sequência claro, conta, sim. Nessa sua pergunta, né? Esse tempo de isolamento, de confinamento, né, de distância, ele nos ajudou e está nos ajudando a perceber o que realmente tem valor, o que é realmente essencial e o que é supérfluo, né? A gente percebe que o Vale do Silício não é tão importante mais como a nossa vizinhança, como a nossa família, como os nossos amigos. E as grandes tecnologias, elas podem e têm sido substituídas muito por tecnologias sociais, né? A gente percebe a importância da ciência, que muita gente às vezes despreza, né? E a gente percebe, inclusive, isso também não só nas políticas públicas de cultura, mas nas voltadas para a ciência, né? A questão das bolsas, dos estudos sendo desprezados, e hoje a gente percebe como é importante a gente ter uma ciência competente, uma ciência inovadora, e como isso tem salvado vidas e vidas aí, né? Um grande movimento de solidariedade. Aqui em Goiânia, em Goiás, onde eu estou, né, a gente percebe muitas iniciativas acontecendo, voltadas para as mulheres, para a melhor idade, para os jovens, uma série de pessoas com necessidades e com dificuldade de saúde mental, né, surgindo uma grande rede de solidariedade, não só local, mas mundial. Eu tenho participado e feito lives com pessoas de vários estados brasileiros, inclusive até de outros países. Então, esses vínculos que a gente está criando são vínculos muito sólidos, apesar de serem feitos
pela internet, pelo meio digital, são vínculos que estão se firmando, se consolidando, e essa teia está sendo serzida e costurada e amarrada, e esses nós e esses vínculos, eles estão prosperando bastante. Então, esses novos tempos nos mostraram que a gente pode extrapolar e sair do nosso projeto local e ganhar a dimensão estadual, nacional e internacional, o que tem sido facilitado muito nesses novos tempos. Uma outra questão que é importante, né, a gente perceber que os voluntários e o voluntariado estão ocupando espaço do Estado, das políticas públicas, né? A gente percebe uma série de movimentos, de grupos, de coletivos, de organizações que estão entregando máscaras, que estão, né, buscando soluções que o governo às vezes demora demais, não resolve, e os R$ 600 não saem, e o povo sai, arruma, né, uma cesta básica e supera isso. Acho que vocês têm feito isso aí também. Então, assim, sim, ajudas com aluguel. Da sociedade, né, da vaquinha, de todo mundo estar se ajudando, apesar, né, das políticas públicas. Outro impacto importante que está acontecendo hoje, e eu acho muito interessante, é a questão da comunicação, né, das fake news, das informações corretas, precisas e no limite necessário. E aí a gente percebe que é uma migração, né, de uma parte dessas informações para um meio que já estava meio que, vamos dizer assim, obsoleto, que é a televisão. As pessoas agora confiam muito mais nas informações que saem, né, nos meios de comunicação da televisão do que dos que saem nas redes sociais, que são muito infectados por fake news. Então, muda um pouco a lógica dos canais, da mídia e da comunicação em relação às notícias. O tempo livre que a gente está tendo, né, o que o Domênico De Masi chama de ócio criativo. Muita gente está tendo dificuldade de lidar com o tempo livre, de lidar com o tempo ocioso. A gente se escravizou com o trabalho, né? O Ailton Krenak, ele é um grande sábio que eu admiro demais, ele fala muito isso. O branco é escravo do trabalho. E aí fala que... Às vezes a gente tem até um sentimento de culpa, às vezes, assim, quando você para, às vezes, para curtir um filme no meio do dia, assim, meu Deus, eu devia estar produzindo, né? Não agora tentando fazer outra coisa. Vem aquela coisa de culpa, né? Porque você não é normal aquilo, você tinha que estar trabalhando, tinha que estar produzindo o tempo todo, né? E aí vem aquele estereótipo que o Ailton Krenak fala, né? Que o branco acha que o índio é preguiçoso, né? Que o índio vive a vida, ele não é escravo do trabalho, né? Ele trabalha para comer, ele trabalha para que as coisas funcionem, né? Mas a relação dele com a natureza é de uma entidade, a natureza é viva, né? Os rios, as montanhas são entidades com as quais eles têm seus ritos, suas celebrações, suas relações, muito diferente da nossa relação de exploração, né? E esse sentimento de culpa que você falou, da gente, do trabalho, tem que trabalhar, e essa escravidão, quando a gente para um pouco, a gente tem dificuldade de lidar com esse ócio, né? E o Domênico De Masi, ele traz muito essa figura, ele acha que esse ócio vai aumentar cada vez mais, e que a gente, voltando ao dia a dia, a gente vai ter o trabalho em casa, mais intenso, as quantidades de horas continuarão sendo reduzidas semana a semana, e a gente tem que aprender, né, a lidar com esse luxo de ter um tempo disponível para nós, para nossos queridos, para a nossa família, para nossos amigos, né? E aí se percebe que essa riqueza que a gente está tendo, que é o tempo livre, a gente não está sabendo trabalhar com essa riqueza, né? A gente está empobrecido dentro dessa lógica de utilizar esse tempo livre, e a gente perde chance de ter autonomia, de valorizar a beleza, a estética, a ética e todas essas relações aí. Bom, essa é uma primeira, né, um primeiro cenário que eu trago em cima desses aprendizados da crise, desses momentos que a gente está vivendo aí. Tá, entendi. Então, certamente nós vamos ter aí, provavelmente, outras demandas para a cultura pós-Covid, né? Porque a gente, além de estar vivendo uma crise econômica, nós estamos vivendo uma crise de saúde pública. Eu acho que as pessoas vão sair transformadas de tudo isso. Como você falou, a gente já tem, já é diferente a gente ter esse tempo de ócio. Mas, fora isso, as pessoas devem estar muito mais impactadas também pela reclusão,
Porque, na verdade, você não está em casa porque você quer. É diferente, por exemplo, eu estar em casa. Eu estou em casa porque eu estou impossibilitado de sair. Então, existe esse sentimento também do impedimento. Então, eu não estou aqui porque eu quero estar aqui. Estou aqui porque eu estou impedido de sair, impedido de fazer algumas coisas. Então, eu acho que isso também vai impactar psicologicamente nas pessoas. Eu acho que as pessoas vão ter que repensar essa reconexão familiar, reconexão com tudo isso, né? A gente está mais tempo, obrigatoriamente, mas mais tempo em convívio agora com as pessoas mais próximas da gente, talvez até dando um pouco mais de atenção, né? E talvez acho que a cultura tenha novas demandas, né? Dentro dessa saúde. Sei que a gente já fala, é ruim falar porque a gente já fala de arte terapia. Não é isso que eu estou querendo dizer, assim, não é uma arte terapia, mas eu acho que talvez a gente tenha outras demandas nessa questão de saúde pública, né? Talvez as pessoas vão precisar de uma outra cultura, de uma outra arte depois de tudo isso, eu acho, talvez. Eu acho que a gente tem duas frentes aí. Quem está trabalhando com cultura, eu estou vendo os comentários aqui muito interessantes, né? Nós vamos ter que daqui a pouco entrar neles aí, mas eu queria trazer duas frentes de trabalho. Eu acho que a gente tem dois caminhos aqui que tem que ser traçados paralelos. Um caminho que eu acho que é o que está mais presente, que a gente percebe mais, está mais visível, é o setor da economia criativa, da cultura, buscar resolver os seus problemas, né? Financeiros, seus problemas de sobrevivência, de subsistência, de fazer cultural, de várias ordens aí. Então, existe um movimento, né, de editais, de busca de políticas públicas para os setores da cultura e da economia criativa. É um olhar, vamos dizer assim, endógeno, né? Eu preciso me fortalecer, eu preciso sobreviver, e aí existe uma série de frentes, de debates, de provocações junto aos políticos e às lideranças para ajudar os setores culturais. Uma outra frente que eu trago aqui agora, que não está sendo muito falada e que eu vejo muito pouco ser tocada, é como a cultura pode, que é aí em cima do que você acabou de falar, como a cultura pode ser solução pós-crise, como a cultura pode ser uma estratégia de resolver os problemas após a crise. Existe o paliativo que, assim, vamos sobreviver, moçada, vamos segurar a onda, vamos passar essa crise para voltar depois, né? A gente ainda não sabe como vai ser essa volta. Mas tem que ter também, que eu estou vendo muito pouco, eu gostaria de estimular, é o movimento da cultura e dos setores culturais, artesãos, artistas, criativos, designers, publicitários, arquitetos, todo o pessoal que trabalha com moda, gastronomia, assim, como o meu show, como a minha peça de teatro, como o meu fazer cultural, como minha obra de design pode ajudar a resolver o problema do mundo, do estado, da minha cidade após a crise. A cultura como solução. E aí, acho que essa frente tem que ser trabalhada, porque aí a cultura vai ganhar força. Todo mundo está pensando assim, a gente tem que investir em saúde. Vamos ter que investir em saúde, principalmente saúde mental. Aí, o que eles vão pensar? É psicólogo, ação social, e ninguém pensa em cultura. E a própria cultura não se posiciona. Nós somos uma solução para doenças mentais. Né? Aí nós vamos ter uma série de litígios, de litígios jurídicos, de problemas de contrato, de trabalho, de empresa, de fornecedores e tal. E aí, quem resolve isso? São os advogados, é o meio jurídico. Mas será que a cultura não pode contribuir com os advogados? Será que a cultura não pode entrar num processo de reconstrução de relações, de tecidos sociais, de parcerias, onde a cultura entra como solução para o problema de litígio jurídico, né? E aí a gente começa a ver uma série de frentes muito interessantes que eu trouxe aqui para falar para vocês. Não sei se a gente vai ter tempo, né? Não sei se agora, mas eu falo rapidinho, pode ser, Alan? Você quer... Tá bom, pode fazer. Depois a gente entra nas perguntas, então. Tá, então assim, eu queria trazer uma lista... Só para a gente não perder o raciocínio. Então, você que trabalha com cultura, eu sou gestor cultural, eu trabalho com cultura, eu estou focando nisso e fica aí uma lista de sugestões, né? Onde a cultura pode entrar pós-crise como solução. Né? Primeiro, saúde mental. Novas soluções para combater doenças mentais como tédio, isolamento social, ansiedade, solidão, depressão. Né? Terapias, coachings, jogos sociais, obras de arte, peças, soluções que eu possa ter na área da cultura para a saúde mental. Segunda questão e sugestão, gênero.
trabalhar as mulheres. As mulheres já estão sobrecarregadas, estão sofrendo, algumas delas, muitas estão sofrendo violência, porque estão isoladas com o seu algoz dentro de casa, sofrendo a violência e não tem para onde correr, né? Após a crise, essa sobrecarga das mulheres tende a aumentar. Então, soluções de cultura, projetos artísticos e criativos para a questão de gênero para as mulheres. Terceiro, foco nas populações vulneráveis. E aí você trouxe a questão das periferias, dos pontos de cultura, né? A gente ter projetos, soluções, obras artísticas, coisas que possam atender as populações vulneráveis. Com certeza vão sair muitos editais, muitos recursos de fundações, de políticas públicas voltadas para a saúde, para a mulher, para as populações vulneráveis. E se a gente, como cultura, não se entender como solução, a gente perde esse barco, a gente perde essa oportunidade. Empreendimentos sociais e ambientais, né? É uma outra frente importante, negócios de impacto social que possam trabalhar também todas essas questões. Registro de memória. Nós estamos vivendo um momento ímpar. A humanidade nunca passou por isso. Quem está fazendo esse registro? Quem está registrando esses depoimentos? Quem está fazendo... Pouca gente, ninguém atentou para isso. Depois nós vamos precisar reconstruir essa memória. E a cultura tem esse poder de trabalhar esses patrimônios, né? E trabalhar, como o Museu da Pessoa faz e outros, soluções para registrar a memória e usar isso aí como uma solução pós-crise. Aí tem o teletrabalho, o trabalho em casa e a educação à distância. Duas grandes frentes também. Como que eu posso trabalhar ferramentas, soluções na área da cultura? Podcasts, vídeos, audiovisual, música, teatro, dança, né? E todas as áreas da economia criativa, soluções para o trabalho em casa e soluções para a educação à distância. São áreas que vão, com certeza, continuar crescendo, mais ainda, de uma forma muito veloz, e eu posso ofertar contação de histórias, eu posso ofertar uma série de soluções para quem trabalha em casa e para quem quer ensino à distância. Um fenômeno que vai acontecer com certeza é as pessoas fixarem no interior. Vai diminuir aquela ânsia de mudar para a capital, porque a gente já viu que quanto mais reservado, quanto mais preservado, quanto mais longe da muvuca, eu vou estar mais seguro, né? Então, nossos projetos culturais e criativos têm que ter essa dimensão dessa distribuição. Eu tenho que conseguir ativar parceiros no interior, eu tenho que conseguir viabilizar a logística, eu tenho que pensar num projeto distribuído, né? Então, uma outra lógica, um outro pensamento. O que mais aqui? A questão do design, design vinculado às artes, design vinculado ao artesanato, muito nessa reformulação do produto e da embalagem para ser entregue por delivery, por uma série de questões que mudaram agora de higiene. Então, o redesign de produtos, as pessoas que trabalham com design têm uma grande oportunidade de trabalhar muito uma ressignificação dessas embalagens, desses produtos, em cima dessa nova volta, dessa nova cultura. Existe uma tendência muito grande da valorização do local, da hospitalidade, do artesanato de origem, dos produtos rurais, de certificação de origem, de procedência, né? O queijo da Serra da Canastra, o vinho do Vale dos Vinhedos, o açafrão de Mara Rosa, e a gente começar a trabalhar também na área da economia criativa com esses produtos de certificação de origem, valorizando o local, né? Vai ter uma busca muito mais por um turismo de recolhimento, um turismo rural, ecológico, em lugares remotos. Então, os distritos, os lugares que hoje não são turísticos, os lugares que são mais remotos, eles ganham importância e ganham uma grande oportunidade de se trabalhar. E aí o turismo cultural, histórico, né, e uma série de atividades de turismo de experiência, de economia criativa podem ser agregadores desse movimento aí. Bom, o resto eu já falei, uma grande demanda por treinamentos, né? Então, a gente trabalhar muito não só como ferramentas para treinamento, mas nós também como instrutores, né? Dando aulas, como fazer uma rabeca, como trabalhar um luthier, como trabalhar, né, uma aula de dança, e isso a gente já está vendo acontecer, mas isso tem que ser agregado ao nosso portfólio. Então, é um replanejamento, é uma ressignificação da nossa visão de empreendedor, valorizando sempre os jovens, porque os jovens são as pessoas que vão dar, né, amplitude a essas novas posições nossas, né, mas não esquecendo dos mais velhos, né, e aí a gente precisa também pensar em projetos de cuidadoria, de atenção, atividades culturais voltadas
para os jovens e voltadas também para os idosos. Os idosos, eles fazem depoimentos sensacionais, eles se entusiasmam, eles têm poder de consumo e a gente esquece desse público aí, né? É isso. Nossa, muita coisa. Uma lista imensa, inclusive, bem gigantesca. Não falta É oportunidade, isso, eu acho que né? Não falta oportunidade. tem muita coisa para a gente se atentar, tem muita coisa. E muita coisa que você falou aí não necessita exclusivamente da questão da tecnologia, não fica dependente da tecnologia, né? Porque uma coisa que eu estou vendo muito que as pessoas estão muito preocupadas, elas imaginando que a tendência pós-Covid fique muito voltado para o eletrônico, muito voltado para as redes sociais, muito voltado para online. E aí as pessoas ficam nessa eu não sei fazer, eu não tenho recurso para fazer isso, mas tem outras possibilidades. A gente só precisa estar atento a tudo isso que você falou, né? Tem outras possibilidades, outras nuances aí que você pode executar que não necessariamente ligado à tecnologia. Você falou um monte de coisa aí que é fantástica, né? Por exemplo, a questão do delivery, né? Eu fico imaginando, será que um artista hoje, que, sei lá, que um artesão, por exemplo, ele está preparado para entregar o produto dele a delivery? Será que ele tem essa possibilidade? Alguém ligar e falar, olha, eu quero um produto seu aí. Será que ele está preparado para isso? Ele tem essa opção, ele tem uma embalagem para isso. Como é uma embalagem de um produto de artesanato, por exemplo? A questão da acomodação, para não quebrar. Eu acho que a gente vai ter que pensar em tudo isso, sabe? Você sabe um delivery de música que sempre aconteceu, que acontece aqui ainda em algumas cidades do interior de Goiás, eu não sei se aí no Paraná ainda tem, é o delivery de música chamado Serenata. A pessoa vai na rua, 3, 4 com violão, para na porta da casa. Isso acontece ainda aqui em Goiás. As pessoas abrem as janelas e escutam, né, uma bela serenata. Eu acho que vai ter uma volta ao passado. Muitas dessas manifestações, sarau, serenatas, manifestações mais íntimas da cultura, né? E aí pode ser um delivery, né, diferenciado, é você fazer um sarau na sua casa. É você contratar um grupo de músicos para fazer uma serenata na sua rua, né, na sua vila. E tudo isso vai mudando as relações, né? A gente tem tanto tempo disponível para produzir conteúdo agora, para escrever, para produzir conteúdo, né? E o que o mundo está carente disso, é de conteúdo. E a cultura é isso, a cultura gera significado, sentido, conteúdo. Então são várias possibilidades que não dependem só de tecnologia. Eu já vi pessoas falando que após a crise não vai ter mais teatro ao vivo, que agora é só digital. Eu não acredito nisso. Eu acho que vai ter tudo. Vai ter o digital e vai ter o físico, com certeza, né? Vai ter os dois. Eu até vou começar a incluir as perguntas aqui, que tem várias agora que a gente começar. Eu vou juntar duas aqui, que o Cristino Mouro, é isso. Ele disse o seguinte, olha, eu vou juntar com a da Laura. O que podemos fazer para nós reinventar a nossa classe musical e artística, os pequenos músicos e artistas? E aí a Laura completa aqui, né? Acredito que nas grandes cidades essa reinvenção acontece de uma maneira mais fácil. Porque é isso também, quando você fala dessas lives que acontecem na internet, desses músicos sertanejos, pô, eles têm estrutura, eles têm dinheiro, eles têm um poder de divulgação disso muito grande, né? Sim. Mas o pequeno lá, e o músico pequeno, o artista pequeno, na cidade pequena que talvez não tenha uma internet de qualidade, não tem um recurso financeiro para ter uma câmera para filmar, para ter um programa para fazer uma edição de vídeo, e não tem esse poder de divulgação também, para poder atrair as pessoas também e de alguma forma se remunerar com isso, né? Como é que você enxerga isso? Não, eu acho que o pequeno artista tem muitas possibilidades, né? Agora ele depende de parcerias. E aí eu acho que a melhor parceria que tem é a parceria local. E a gente buscar, que eu falei da regeneração, né? A gente buscar conseguir construir parcerias com as questões locais e buscar cada vez mais eventos e atividades menores. Então, eu já trouxe o exemplo aqui das serenatas, até alguém comentou aqui que aqui na cidade de Goiás tem as serenatas, eu sei, por isso que eu citei, né? Mas eu acho que a questão é uma customização intimista. É a gente pensar em novos produtos e novas soluções para pequenos grupos, para pequenos espaços. Eu acho muito difícil a gente ter grandes festivais em espaços abertos a curto prazo. Pelo menos antes de inventar a vacina, eu acho que isso não vai acontecer. Então, nós, músicos, e aí músico, grupo de teatro, de dança, de todas as artes, aí a gente procurar trabalhar uma nova produção mais intimista, né? E viabilizar isso fazendo parcerias com setores que estão crescendo.
A crise não é para todo mundo, moçada. Tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente crescendo. Supermercados, farmácias, produtores de ovos, produtores de frango, pessoal de delivery, né? Todo o ramo de higiene e saúde. Então, assim, a gente percebe que existe pets, né? Vai ter uma grande demanda, já está crescendo muito, vai ter muito. Então, assim, músico, eu tenho que buscar quem está bem, quais são os setores que estão legais e buscar parcerias com a granja de frango lá da minha cidade. Vou buscar parceria. E aí, é importante a gente desapegar, porque tem muita gente que fala assim, cara, mas eu vou fazer parceria com a agricultura, eu vou fazer parceria com a indústria, com o comércio. É isso que garante a nossa sobrevivência, né? Tem uma pesquisa, só para fechar esse raciocínio, tem uma pesquisa que fala, foi entrevistar os grupos de cultura e criatividade que sobrevivem há mais de 20 anos. A pesquisa saiu tem uns 2 anos, eles fizeram essa pesquisa na Europa. 20 anos, chegaram para os grupos e falaram assim, moçada, como que vocês conseguem manter, né, o seu grupo, a sua atividade por mais de 20 anos? E todos eles deram várias respostas, mas uma resposta bateu em todos os grupos. Eles falaram assim, nós transbordamos, nós saímos da caixinha, nós começamos a fazer projetos com outros setores que não são setores culturais. Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender aqui, muito simples. Doutores da Alegria. Você trabalha o clown, o palhaço com a saúde, o hospital, né? Esse é um desses grupos. E aí você começa a pensar, por quê? Porque o hospital tem condição de pagar, tem finanças, tem possibilidades, e eu tenho uma solução bacana para eles, né? Então, no momento que eu começo a criar essas conexões improváveis, esses transbordamentos que esses grupos falaram que ajudaram eles a sobreviver, a gente começa a ter mais sustentabilidade. Aí fizeram uma segunda pergunta para esses mesmos grupos. Ok, entendemos que tem que transbordar, sair da caixinha, que eles chamaram de spin-offs, né? Fazer com parcerias com outros setores não culturais. A segunda pergunta é, como que vocês fizeram essas parcerias? Quais foram os mecanismos? E aí um monte de respostas, mas 3 foram, né, bateram em todos os grupos. A primeira é através de redes, e aí trabalhar em rede, né? Colaboração, associativismo, cooperativismo, redes entre nós e redes entre nós e os outros, redes, redes de casa de espetáculo, redes de grupos de teatro, redes intersetoriais, intrasetoriais, etc. Segunda resposta, a primeira redes, a segunda resposta, espaços. A gente precisa de ter espaços de encontro, espaços de troca. Esse espaço da live é um espaço de vínculo, de sinergia, de simbiose. Então, os espaços ajudaram as redes a prosperar, a se encontrar e a gerar essas trocas. E a terceira resposta que todos falaram, a crise, a dificuldade, o acaso, o inesperado, foi uma coisa que nos fez reagir e nos fez conseguir essa sustentabilidade. Então, transbordem através de redes, de espaços e aproveitem essa crise para conseguir gerar essas sinergias. Isso vale para o local, para o pequeno, como vale para o grande. Eu acho que isso também responde um pouco esse intimismo que você acabou de dizer, responde um pouco a pergunta aqui do professor Neto, não sei se é uma pergunta ou uma colocação, mas ele fala como fortalecer as relações identitárias dos territórios com as comunidades especiais, as tradicionais. Eu acho que essa questão do intimismo vai resgatar isso, vai fortalecer isso, né? Porque a gente vai voltar, nós vamos nos voltar mais para a nossa comunidade, né? Sim. É muito boa essa pergunta, porque eu, como você já falou, e eu também compartilho aqui, eu conheci muitas comunidades de muitos estados brasileiros, né? E o que a gente percebe, que a gente que chega de fora, o que a gente percebe ao chegar numa comunidade, é que algumas delas não valorizam as riquezas que elas têm. Elas não conseguem entender que aquilo é bom. Elas não conseguem enxergar naquilo um potencial. E aí, às vezes, no meu caso, que eu fiz muito isso, eu vim de fora e falar assim, cara, isso que vocês têm aqui é incrível. Se eu trouxesse um turista japonês aqui, ele iria enlouquecer de ver esse pôr do sol que eu estou vendo aqui, comendo esse bolo de fubá embaixo de um pé de limão, tomando um cafezinho, né? Porque as pessoas que moram nas grandes cidades não veem pôr do sol, não tem pé de limão, não tem bolo de fubá e não tem um cafezinho coado no bule de ágata no tecido lá. Então, assim, são coisas, são experiências que para eles é muito comum, é muito simples,
às vezes ficam até com vergonha, acham um pouco tímido, e que para nós que somos de fora e que tem um outro olhar, ele percebe a riqueza dessas simplicidades. E aí, para fortalecer a identidade, a relação de uma comunidade, você precisa tornar visível a diversidade que está invisível. Ela existe no local, ela está presente, ela é uma realidade, mas ela está invisível. E aí você tem que perceber e tornar visível aquelas riquezas que, às vezes, para a própria comunidade são muito simples, são muito sem graça, ou as pessoas, às vezes, nem enxergam que aquilo pode ser um grande recurso. É na diversidade que a gente consegue se posicionar e agregar valor. Só para concluir, a diversidade cultural, ela leva a criatividade, ela leva a inovação, ela leva a economia, ela leva o desenvolvimento. A diversidade cultural é o fermento do bolo. A diversidade cultural é o que alimenta a cultura e a criatividade. Nós temos no Brasil, em Maringá, em Goiânia, em todo lugar, um pré-sal onde a gente está pisando em cima, que se chama diversidade cultural. E em muitos lugares essa diversidade cultural não jorrou ainda. Ela está dentro das casas, nos quintais, ela está dentro dos baús, ela está escondida nas fazendas, nos recantos, nas comunidades. E o nosso papel para fortalecer essa identidade é fazer com que as pessoas se reconheçam naquilo que elas já são, naquilo que elas já têm. E que entendam que isso é muito bom, que isso é um potencial e que isso pode gerar para ela a regeneração e a sustentabilidade. Eu acho que isso daí, a colocação aqui da Regina fica perfeita nisso que você falou, porque ela coloca aqui, olha, os segmentos culturais não têm consciência de que eles são segmentos da economia criativa. A gente tem esse problema, a gente vem falando de economia criativa e economia da cultura aqui em Maringá, por exemplo, há muito tempo. Mas é difícil o setor cultural se enxergar dentro dessa economia criativa, né? E aí não consegue enxergar essas possibilidades que você está dizendo, que são possibilidades econômicas, de gerar renda, né? Que está, às vezes, dentro de casa mesmo, está numa comida que só sua avó faz, que está numa comunidade que tem uma festa típica, e a gente não consegue remonetizar isso. A gente tem muita coisa, a gente não entende isso como um potencial econômico, né? Eu sempre, quando eu viajo, eu paro no posto para abastecer, na cidade, onde for, e eu sempre pergunto para o frentista, o que tem de cultura aqui na sua cidade, né? E o frentista, ficou conversando com ele enquanto o carro abastece, e ele fala assim, não, aqui não tem nada não. Vai para a próxima cidade, que aqui não tem nada não. Aí eu falo, mas como não tem nada? Não, aqui a gente não tem nada de cultura não. Aí eu começo a perguntar assim, aqui não tem doceira? Aí ele tem, minha avó é doceira, minha avó faz um doce de figo com limão dentro, com queijo e não sei o quê. Eu falei, pois é, as doceiras são, né, gastronomia, cultura local, os saberes, as tradições. E aqui não tem gente que faz biscoito? Tem. E não tem um contador de causa? Ah, tem seu Jerônimo, que mora lá no sítio tal, que é um contador de causa e conta piada. E aí você começa a trabalhar e a pessoa começa a falar assim, nossa, quanta riqueza cultural que eu tenho aqui, contadores de causa, doceiras, biscoiteiras, né? Fora a paisagem, a natureza e tantas coisas ricas. E às vezes as pessoas não entendem que isso é cultura, né? Eu já entrevistei um folião, aqui tem muita folia de reis, folia do divino, e eu conversando com ele, eu dizia, mas assim, qual que é, né? O senhor é um mestre da cultura? Ele disse, não, eu sou o folião, né? Eu faço o repique na hora de cantar, eu entro com aquela desafinada e tal, e eu disse, mas o senhor é um grande mestre da cultura brasileira, e ele disse, não, mas... sabe, às vezes não tem essa percepção, né? E aí o nosso papel como mediador é justamente mostrar essa riqueza que está adormecida, que está anestesiada, que está, às vezes, né, invisível. E aí a gente tem muita diversidade. A gente tem, qualquer cidade você chega e fala, tem terreiro de candomblé, tem quilombo, tem congada urbana, tem artesanato, tem gastronomia, tem moda, tem tudo. Só que as pessoas, às vezes, não conseguem ver, não conseguem organizar, sistematizar, né, e dar visibilidade a essas riquezas que estão invisíveis. Mas aí eu fico pensando, Décio, o que falta no caso? Qual é a figura que a gente precisaria ter nesses lugares? Porque, por exemplo, eu imagino que essas pessoas, elas sozinhas realmente não vão conseguir enxergar isso. E se enxergar, talvez não vão conseguir viabilizar essas coisas. Você precisa de uma demanda de planejamento, você precisa de toda uma questão logística de coisas, de como atender, de como vender, de como divulgar, de como cuidar disso, né? A gente precisa do quê, então? Você precisaria
produtores que estejam envolvidos com esses artesãos, com esses artistas populares, para que a gente possa, de alguma forma, viabilizar isso de uma forma econômica? Falta que personagem nesses lugares, assim, para poder isso funcionar? Olha, não tem uma resposta única, Alan. Cada lugar é uma experiência, cada lugar é uma solução diferente. Eu já vivi muitas situações como essa e respondi de formas diferentes, quase todas de formas diferentes. Um exemplo que eu te trago, né? A gente fez eu faço um evento que é um Fórum Internacional de Cidades Criativas. Um Fórum Internacional de Cidades Criativas. Eu já fiz 4 edições, esse ano seria a 5ª, não sei se a gente vai conseguir fazer. Ano passado foi a 4ª. Todas as 4 edições em cidades pequenas do interior, com menos de 80 mil habitantes. Então, nós fizemos em Rio Quente, em Silvânia, em Arraias. E Arraias no Tocantins. Na divisa de Goiás com Tocantins, lá no sul do Tocantins, né? Riquíssima cidade, uma cidade histórica, com quilombo, com natureza, com muita riqueza gastronômica, né? Maravilhosa. E a gente trabalhando isso lá. E lá tem o quilombo, que é uma parte do quilombo Calunga, da comunidade Calunga. E eu trouxe uma quilombola, que também é tocantinense, e que a gente conseguiu mapear, que hoje ela é chefe de cozinha no Rio de Janeiro. E ela cozinha para o Fábio Porchat. Ela cozinha para os globais. Ela faz aquela comida de quilombo, na folha de bananeira, naquela matula e tal, para grandes artistas. Aí nós trouxemos ela, a Ruth entrou no palco e disse, gente, e o palco, a plateia cheia, né, de pessoas quilombolas, de parentes, de pessoas da região de Arraias, e ela disse, olha, eu nasci aqui no quilombo tal, eu fui assim, acabei cozinhando, e vocês têm que ir também, e tal, porque eu faço, sabe, esse prato tal, esse feijão tal, e o arroz arbóreo que eu tirei da serra, e a baunilha do cerrado, e ela começou a falar, e as pessoas iam, nossa, a gente tem isso aqui também, né? A gente também pode ser uma grande chefe no Rio de Janeiro, ou não, né? Mas cada um sabe que tem o poder e a liberdade. Então, no momento que uma das estratégias é essa, você trazer alguém de fora que traga um exemplo parecido com o que tem lá, e eu faço sempre isso no fórum, eu trago muito o exemplo da Fundação Casa Grande, lá de Nova Olinda, do Ceará, que é uma cidade com 5 mil habitantes, revolucionária. Tem uma fundação cultural lá incrível. E esse exemplo bate muito quando você vai para uma cidade pequena, que as pessoas falam assim, cara, a gente está aqui... As crianças resolveram o problema de Nova Olinda. E a gente está cheio de criança na rua aqui sem saber o que fazer e tal. Então é isso. Uma das coisas, né, tem várias soluções, mas uma delas é você trazer casos, exemplos, pessoas que tenham similaridade e que conseguiram, né, ter soluções diferentes para o mesmo recurso que existe na cidade. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui para a gente puxar um outro assunto. Tânia, o pessoal está me seguindo nas lives. Se você vê alguma coisa aí, você pode puxar também, né? Acho que para mim tem um monte de pergunta aqui na minha fila aqui. A gente já está caminhando para o final aqui, né? Então, por isso que eu estou... Deixa eu ver aqui, tem um monte de pergunta aqui, gente. Olha, tem uma que fala aqui, como organizar as redes para juntar os diferentes atores? Como você falou dessa questão das redes, né? Que a gente precisa ter essas redes de conexão. Redes entre o mesmo grupo, mas redes com outros grupos, redes, inclusive, com pessoas que são fora da área da cultura, né? Mas como a gente organiza isso? Como é que você nos instruiria a organizar essas redes? Isso é um dos grandes desafios, né? A gente, com uma rede de 2, já dá problema, né? Já. Juntou mais um, já dá um problema. Pode ser namorado, marido, esposa, amigo, não importa, né? Imagina juntar 20, juntar 200. Então, uma das coisas que a experiência e a vida me ensinou é que você tem que trabalhar na convergência. Divergência todos temos, né? Com certeza, nós somos diversos, ainda bem que somos, a diversidade é a maior riqueza que nós temos, mas trabalhar a diversidade não é simples, é complexo. Então, se a gente não focar na convergência, tem um ponto que todo mundo concorda. A nossa cultura é importante. Então, vamos trabalhar nessa convergência. Vamos valorizar a nossa cultura de Maringá, a nossa cultura de Olhos d'Água, a nossa cultura de Alto Paraíso. Então, assim, vamos achar uma convergência, seja dentro do setor da cultura ou entre o setor da cultura e outros setores, como a agricultura, a segurança pública, a saúde, a indústria, o comércio, um ponto de convergência que faz com que a gente se una em busca daquele objetivo. Esse é um dos principais catalisadores, a principal gasolina que move uma rede.
É no momento que todo mundo se junta em busca de uma convergência, de um objetivo comum. Às vezes tem 2, tem 3, tem 5, tem 10, ótimo. Mas se não tiver pelo menos um, se tiver uma coisa em comum, vamos trabalhar focando nisso. E superar as divergências com respeito, né? É mais do que tolerar, é respeitar a diferença do outro, entender, saber ouvir, né? Muito diálogo, muita conversa, e aí você vai fortalecendo esse tecido social através da cultura e da criatividade. Trabalhem a convergência. Vocês têm tempo para mais uma? Fundação Casa é linda demais, a Rachel coloca aqui. Esse é o desafio, as comunidades terão que enfrentar esse desafio, né? Dá uma dica de ouro para conseguirmos sobreviver até o fim da pandemia. Eu acho que isso dá uma dica de ouro para a gente sobreviver até o fim. Porque a gente está pensando assim, pós-pandemia, né? Mas assim, nós ainda estamos no momento de pandemia, né? Qual que seria a sua dica para este momento agora? Primeiro, a sobrevivência de saúde mental, né? Que essa tem derrubado muita gente e tem estatísticas que mostram que nunca houveram tantos infartos como estão tendo agora, né? Com estresse. Então, primeiro, vamos cuidar da nossa saúde, tentar se alimentar bem, se possível, fazer exercício. Uma das sobrevivências não é só dinheiro, né? Não adianta, o Ailton Krenak, ele fala muito, vamos viver o presente. Tudo vai resolver, tudo vai dar certo. Viva o presente, um dia após o outro. Não fica hoje sofrendo com a conta que você tem que pagar semana que vem, ou com o espetáculo. Tenta viver o dia de hoje, porque naquele dia que você tiver que pagar a conta, ela vai resolver. Ou vai ser paga ou não vai ser paga, mas vai resolver de alguma forma. Então, uma das dicas é viver um dia após o outro. Quem dá essa dica é o grande sábio Ailton Krenak. Uma outra dica é busquem parcerias. Não tenham vergonha, timidez, abra o coração e parte para buscar parceria, né? Da mesma forma que eu estou tendo a alegria e a honra de estar aqui com vocês, né, no Instituto Maringá, eu também tenho outras parcerias e eu sei que na hora que eu precisar, a gente traz isso aí, né? É a rede que sustenta. Eu trago muita imagem do circo, né? Eu já falei na outra live aqui, quem tiver aqui vai ver de novo, a Tânia, a Carolina e outras pessoas. O circo tem o trapézio. O trapezista só dá o salto triplo mortal se ele tiver uma rede de proteção. E a gente vive muito só, né? Dizem que os artistas e advogados são seres mais isolados, e a gente precisa superar esse isolamento. Viver em rede vai nos proteger. A gente está acabando o tempo, né? Eu ainda queria deixar uma mensagem final aí. Pode falar, temos ainda... Não entrou a contagem regressiva aqui para mim ainda não. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Bom, mas acho que podemos já ir para o final. Tá. Então, assim, agradecer Instituto Cultural Maringá, você, Alain, ao meu amigo Miguel aí de Maringá. Eu que agradeço. Tantos parceiros, espero que vocês tenham gostado. Agradecer principalmente a todo mundo que está com a gente aí, né? E dizer que a gente está vivendo um novo paradigma. A gente tem que ser agora um escultor de ideias. A gente tem que forjar, né, uma nova obra. Esculpir uma nova obra. E esculpir, talhar, às vezes sai faísca, às vezes a gente se queima, às vezes a gente se corta, às vezes se machuca. Mas se a gente não partir para a ativa, né, e talhar essa obra, e esculpir essa obra, a gente não consegue criar esses novos tempos. Então, assim, trabalhar essa obra de arte que é a nossa vida. Esculpir a nossa vida. Eu acho que é bem isso mesmo. Décio, eu queria... agora está chegando, abriu nossa contagem regressiva aqui. Eu queria te agradecer por ter participado desse bate-papo. Eu acho que a gente vai sair daqui com muita coisa para pensar, com muitas outras coisas para refletir, para discutir. Talvez a gente tenha que fazer outras conversas, porque já surgiu a possibilidade de pensar, continue a conversa, estava muito bom o bate-papo. Se der certo, a gente tiver a oportunidade, a gente convida você de novo para falar de outros assuntos, ou continuar esses assuntos, que foi bem legal. E é isso. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido solicitamente, assim, e agradeço também as pessoas que estão participando e mandando mensagem. Continuem mandando também, se quiser mandar mensagem lá no Instagram.